Boa tarde a todo mundo. Primeiramente, obrigado pelo pessoal que está organizando esse Café Consciência. Num dia tão especial, é uma honra enorme estar aqui. Há muito tempo que eu estava devendo uma visita aqui, falei com o professor Célio, sempre que está vindo aqui, agora a Thaís está aqui, então foi muito bom eu estar em Ribeirão Preto para fazer uma palestra, na verdade participar de uma banca e acabou tendo a chance de participar da palestra aqui. Então muito obrigado a todo mundo. Eu sou professor na Federal do Rio Grande do Norte, eu estou com uma cooperação técnica na Federal de Goiás por 2 anos agora. Então estou aqui para apresentar para vocês essa palestra com o título bem bonitinho, 1 gene, 2 genes, 10 genes, 1000 genes. Eu peço licença poética imediatamente para vocês, porque eu não vou estar falando de gene, eu estou falando de marcador, mas ia ficar muito estranho um marcador, 2 marcadores, 10 marcadores, 1000 marcadores, então eu deixei gene, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre sistemática e biogeografia na era da inteligência artificial e da genômica, ok? Então agradecimentos aí ao pessoal da organização, ao Laboratório de Anfíbios e Répteis da UFRN/UFG agora, tá certo? E a todos os colaboradores que contribuíram para boa parte dos resultados de pesquisa que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá certo? Bom, um pouquinho de contexto, né? Então eu sou o que costuma se dizer goiano do quadradinho, né? Então sou originalmente de Brasília, cresci no Cerrado fiz Ciências Biológicas na Universidade de Brasília, mestrado na Unicamp e doutorado em Zoologia em Oklahoma, nos Estados Unidos, certo? Como um bom doutor na área de sistemática, durante o doutorado, escolhi um grupo para chamar de meu, então a gente tem esse negócio de possessividade, né, dentro da área de Zoologia, tá certo? Então a gente trabalhou com girinos gigantes de pseudes, esse gênero tem muitas peculiaridades, na verdade uma perereca que voltou e colonizou o ambiente aquático, então um bicho evolutivamente muito interessante. E durante esse trabalho eu fiz diversas viagens pelo Brasil, isso acabou marcando uma coisa que eu adoro fazer, que é viajar pelo país de carro, conhecer diversas regiões. Então, assim, na raiz do meu trabalho, logo no início, eu estava sendo um biogeógrafo, eu nem sabia o que isso queria dizer, tá certo? A gente trabalhou com diversas questões aqui no doutorado e 5 anos depois, quando estava terminando meu doutorado nos Estados Unidos, chegou a hora de voltar. E sendo uma pessoa que tinha feito graduação, mestrado, doutorado no Brasil e fora do Brasil, com financiamento brasileiro, eu sempre tive a ideia, falei, não, eu tenho que voltar para o Brasil, né? Mesmo tendo dupla nacionalidade, tripla na verdade, argentino, americano e brasileiro, falei, não, eu quero voltar para o Brasil e, por escolha, desde o princípio, eu sempre quis voltar para o Norte ou para o Nordeste. E eu dei sorte logo no início, de conseguir voltar para o norte, então eu fui trabalhar na conservação internacional numa área completamente diferente em certos aspectos da academia propriamente dita e da área de pesquisa científica. Então foi um período extremamente produtivo, eu aprendi muita coisa trabalhando como diretor do Programa Amazônia em Belém do Pará. A gente tinha diversos projetos, mais de 40 projetos diferentes trabalhando com conservação, ajudando em planos de manejo, levantamentos em áreas remotas. Então eu fiz a pior coisa que pode fazer um biogeógrafo, sentar numa cadeira e financiar as outras pessoas indo para o campo. Apesar de ser extremamente reconfortante você ver que você está contribuindo para a compreensão da biodiversidade, tem uma parte frustrante de você não estar fazendo exatamente o que você está querendo fazer, certo? Mas também trabalhando com construção de capacidade local, financiando um programa de pós-graduação que existe até hoje no Amapá, e fazendo levantamento de fundos, conseguindo, por exemplo, naquela época, 2 milhões de reais pela Walmart para investir na Amazônia. Pode ser que seja greenwash, a gente pode discutir isso depois, se alguém tiver interesse, né? Mas o dinheiro estava lá, tá certo? E foi muito legal trabalhar com conservação baseada diretamente em ciência, tá certo? Então, tomadas de decisão baseada em ciência era o que a CI fazia na época, tá certo? Isso também trouxe uma abordagem, uma visão para mim muito legal de entender a paisagem. Então esse mapa aí mostra em verde escuro as áreas protegidas e as unidades de conservação na região amazônica, em verde as áreas não destinadas ainda, em vermelho as áreas desmatadas. E eu fechei isso com uma publicação com o Zé Maria Cardoso e a minha sucessora no programa Amazônia, e que a gente viu, né, que o destino dessas áreas da Amazônia estava intimamente atrelado das áreas de endemismo, que nem vocês estão vendo aqui. Então isso aqui é uma extrapolação das áreas de endemismo que o Wallace descreveu em 1850 e pouco, tá certo? Mas se você tiver que planejar as áreas com base em diversidade, a gente saiu daí, eu pelo menos saí de Belém com essa ideia de planejamento na escala da paisagem. E isso acabou sendo muito importante para a minha formação, como vocês vão ver já já. Então, desculpem aqui me estender um pouquinho, eu vou falar um pouquinho da minha origem para vocês entenderem por que das perguntas que eu estava fazendo, tá certo?
Em 2009, eu fiz essa transição aqui, né? Saí do mundo das águas em Belém e fui direto para o Rio Grande do Norte, na pontinha da distribuição da Caatinga, então voltei para as áreas abertas, depois de passar 2 anos na Amazônia, dessa vez não no Cerrado, mas na Caatinga, correto? Então essa diagonal é formada por essas três formações, se você quiser chamar de biomas, se quiser chamar de fitofisionomias, né? Não são biomas na verdade, mas são fitofisionomias que separam a Mata Atlântica da Amazônia. Certo? E eu tive que renovar meu foco porque eu era dono de um grupo taxonômico na minha cabeça, né? Dono não, mas um proprietário temporário. E esses bichos, o único lugar que eles não ocorrem é na Caatinga. Então eu consegui um emprego em Natal, tem uma história familiar muito grande naquela região e era o único lugar que eu não tinha como trabalhar com aquele grupo taxonômico, né? Mas com toda a experiência que eu acumulei na CIAI, nas minhas viagens e tudo isso, eu acabei direcionando para estar trabalhando com outros temas. Então, processos que determinaram a origem e a diversificação da biota da diagonal como um todo, mas principalmente da Caatinga agora, passaram a ser meu foco, certo? E eu adoro aquele paper lá de 2014, mais ou menos, do Hortal com o pessoal de Goiás, porque a gente sabe, né, que segundo o Kuhn, né, nas revoluções na ciência elas funcionam com todo mundo, né, acumulando conhecimento, a coisa fica confusa e de repente você sintetiza o negócio e os shortfalls lineanos acabam sintetizando muito do que a gente anda trabalhando de maneira bem eficiente, né? Então, as minhas perguntas ali passaram a ser quem ocorre na região das Caatingas, né, aonde que eles ocorrem e por que eles ocorrem nessas determinadas regiões. Então, uma abordagem bem biogeográfica. Tá certo? E esse foco, obviamente, né, na diagonal de formações abertas, com perguntas sobre sistemática e biogeografia e biodiversidade e conservação. Tá? Então, nessa diagonal, a gente tem 3 formações, como eu disse para vocês, todas marcadas por secas sazonais muito grandes, mas com uma grande variação latitudinal e altitudinal. Tá certo? Durante muito tempo prevaleceu essa ideia de que a fauna de vertebrados, principalmente na região, era depauperada, no sentido de que ela seria uma subamostra dos biomas vizinhos. Então, quando você é vizinho de rico, realmente você tem problemas, né? Então, ser vizinho da Mata Atlântica e ser vizinho da Amazônia traz para esses biomas aí uma visão meio, né? Essas áreas abertas e tudo isso. Mas isso já estava superado há um bom tempo, quando eu cheguei em 2009, e mesmo tendo superado essa visão, o pessoal já sabia que são áreas bastante diversas e já havia muito foco para a conservação, principalmente do Cerrado, a gente ainda tinha uma série de perguntas para responder. A diversidade dessas regiões é subestimada, certo? A geologia e o clima afetaram a especiação, né? A história populacional e a demografia das espécies, quais as relações históricas entre as áreas, quais os efeitos dos ciclos climáticos do Pleistoceno. Então, essas são perguntas transversais dentro da área de biogeografia e que eu me dispus a trabalhar. Então, a Caatinga tem uma diferença bem interessante. Que curioso isso. Eu estou completamente chocado. Desculpa, gente. Essas fotos não são as fotos originais. Que curioso. Eu não sei como isso aqui aconteceu. Bom, de toda maneira, era para ser aqui uma floresta no nordeste de Goiás, uma floresta seca. Estou realmente perplexo com isso, nunca vi uma coisa dessa acontecer. Uma floresta no nordeste de Goiás, na região que a gente chama de Vão do Paraná, ou Vale do Paraná, na seca e na chuva, tá certo? Então imaginem, né? Pensem bem firme que tem uma floresta seca e uma floresta com folhas, tá certo? O que acontece, que eu queria mostrar a principal diferença com o Cerrado, por exemplo, é que durante a seca, né, você tem todas as folhas caindo, você tem um paliteiro de árvores sendo formado, tá certo? A paisagem também na região aqui da Caatinga tem uma série de outras situações que são muito importantes no contexto nacional. Então a gente está trabalhando com uma região que tem um dos piores índices IH do Brasil. Ainda existe uma condição de insegurança alimentar, a despeito da melhora inacreditável que aconteceu nos últimos 20 anos, com o que era Caatinga, por exemplo, quando você pegava um carro, pegava um ônibus, que nem eu pegava, né, em 1999 para passar minhas férias na praia em Natal, e atravessava aquilo ali. Então melhorou muito, mas ainda é uma região muito carente, ou a mais carente do Brasil, nesses índices sociais, tá certo? Então eu foquei para responder algumas perguntas
Então, a minha pergunta era, a riqueza da herpetofauna é subestimada? Quem que vive naquela região? Existem espécies não descritas de anfíbios e répteis, tá certo? As flutuações climáticas afetaram a diagonal? Será que a fauna da diagonal realmente é homogênea? Qual a extensão de distribuição das espécies? Será que elas são compartilhadas? Certo? Qual que é a relação entre essas regiões? Existem evidências para barreiras geográficas, rios, montanhas, separando as populações de diferentes espécies ou separando espécies, tá certo? E quais as implicações de atacar esses shortfalls que eu falei no início, essas lacunas da biodiversidade para a conservação? Então esse é um programa ambicioso, mas que a gente sempre chega na universidade querendo dominar o mundo, mas eu fui atacar isso daí. Para isso, né, a gente já tinha uma informação razoável sobre o que a gente conhecia do Cerrado, mas a Caatinga, apesar de um trabalho muito bom de síntese, pelo menos para a herpetofauna do Rodrigues, a gente conhecia muito pouco. Até hoje a gente conhece muito pouco, então tem um trabalho publicado recentemente aí com a distribuição dos lagartos da Caatinga, né, com a Thaís, que a gente é colaborador nisso daí, mas coordenado pela Thaís, que vocês vão ver que 70% dos municípios da Caatinga não tem um único espécime de lagarto coletado. E provavelmente é o bioma, né, dos mais importantes para lagartos no Brasil. Então, a gente conhece muito pouco, então a gente precisa de amostras, a gente precisa de espécimes, a gente precisa de laboratório e de suporte para ir para campo. Ainda bem que quando você passa numa universidade federal no Brasil, você ganha, né, um enxoval grande com milhares de reais de pesquisa. Não, na verdade, não, você não ganha nada. Da mesma maneira que vocês não ganham aqui, a gente tem que correr atrás para tentar suprir, tá certo? A gente deu muita sorte, eu falo que eu entrei na universidade na belle époque da pesquisa brasileira, com a Dilma no governo, né, com contestáveis por algumas pessoas administrações financeiras, mas com uma visão de sustentar e de dar financiamento para a pesquisa, né? Então a gente conseguiu angariar fundos para conseguir material para tudo isso, e a gente conseguiu também financiamento pela CAPES para trazer um professor que era colega meu antes dele ser professor lá na City University of New York, o Frank, que depois virou curador de répteis e anfíbios no Museu Americano de História Natural, e o Marcelo Gerrara, que tinha estudado comigo lá no Rio Grande do Sul durante o doutorado, que vinha fazer um pós-doc com a gente e acabou me ajudando a montar, trabalhou com o Célio também, mas que me ajudou a montar o pipeline, né, bioinformático de muitas das coisas que vocês vão ver aqui já já, tá certo? Então, claro, vamos para o mato, né? A gente saiu e, né, enchemos os carros de baldes, saímos correndo para enterrar balde. Eu falo para todo mundo, falo assim, o que te move em pesquisa? O que move em pesquisa é que eu gosto de virar a pedra e encontrar um bicho embaixo. Não sabe aquele menino maluco, né, que tinha corrida para os ovos, saia correndo feito um louco tentar encontrar? Era eu. Tem uma satisfação de encontrar um bicho no mato que eu não sei por que é. Então esse é o que me move, é o que me comove. Enterrar balde também é outra coisa que eu adoro fazer. Eu não consigo ver um balde que eu já olho para ele e falo assim, você deveria estar no chão enterrado fazendo alguma coisa. O que você está fazendo parado aí? Certo? Agora, para quem trabalhou com pseudes em áreas alagadas pelo Brasil inteiro, no primeiro lugar que eu fui trabalhar e colocar balde, parei e falei, lascou. O que eu estou fazendo aqui? Enterrei minha carreira. Enterrei os baldes e enterrei minha carreira, né? Mas aí, à medida que a gente enterrava os baldes, voltava para colocar as lonas, você olhava dentro do balde e estava cheio de lagarto. Então, uma coisa impressionante na Caatinga é que um ambiente desse tem vida de vertebrados pululando num sol de 45 graus. Os mamíferos não aguentam, como vocês estão vendo aqui embaixo. O pessoal termina de enterrar balde, se joga, esfria o corpo na lajota que está mais geladinha e depois passa um mês inteiro checando balde. No final de checar balde faz isso daqui, né? Para quem estuda comportamento animal, seria bastante interessante. Mas a gente, além de conhecer essas regiões, conheceu áreas absolutamente fantásticas. A Caatinga é muito impressionante. Eu gosto de falar para meus amigos que ficaram no Cerrado que a diferença é que no final da trilha no Cerrado você toma um banho de cachoeira, no final da trilha da Caatinga você é relembrado que a dor continua no dia seguinte, né? Não é brincadeira, né? Mas as áreas são lindas, então aqui em cima à direita tem a Estação Ecológica do Seridó, embaixo a gente tem o Parque Nacional da Serra das Confusões, Parque Nacional da Serra da Capivara e em cima ali o Parque Nacional do Catimbau, em Pernambuco. São áreas maravilhosas, a gente conseguiu um dos financiamentos, foi para fazer levantamentos de 30 dias em 8 unidades de conservação federal, financiado pelo CNPq, tá certo?
Então, compilado isso daqui mais ou menos há 3, 4 anos atrás, a gente acabou inventariando 20 áreas por pelo menos 15 dias cada uma. Dessas 20, eu acho que 16 a gente passou pelo menos 30 dias. Então foram mais de 400 dias de campo, 12 áreas protegidas. A gente fez a 13ª agora no início do ano, no norte de Minas Gerais, no Parque Estadual Caminho dos Gerais, bem interessante também. Formamos uma grande quantidade de pessoas, dúzias de publicações descritivas que o pessoal gosta de desprezar, mas eu adoro falar para todo mundo, né, que, poxa, acho que eu estou no meio da carreira e quando você chega no meio da carreira e seu terceiro artigo mais citado é uma lista de espécies, isso diz alguma coisa sobre o que é impacto científico, sobre o que é necessidade do Brasil, como que essas coisas podem mudar, tá certo? E são importantes, tão importantes quanto muitas vezes um artigo no Journal Biogeography e assim por diante. Essa é outra discussão bem interessante, fica para outro momento. Vários trabalhos com ecologia de populações e comunidades e, óbvio, os trabalhos de filogeografia, que era o que eu queria produzir desde o início. Então eu sempre falava para todo mundo, eu gosto de espécie que ninguém liga. A espécie que o cara vê, essa espécie é vagabunda. Eu falo, ótimo, está em todo lugar, eu consigo pegar uma amostra boa, é esse bicho que eu quero trabalhar. Certo? E a gente teve múltiplos resultados e impactos para a conservação da região. Tá? Então aqui é comparando aquela lista produzida em 2003 pelo Miguel, em 2017 por nós num livro que resumiu a biodiversidade da Caatinga, publicado pela Springer, em 2022 já os resultados publicados para lagartos no trabalho do Shoa com a Thaís e um trabalho que está para sair, espero, em algum momento com anfíbios. Então a gente sai de 56 para 116, de 47 para 93, então tem um incremento aí de 75%, 68% da riqueza nos últimos 20 anos, tá? Então, nesse livro da Caatinga, a gente traz esse trabalho de 2018. A gente gerou também para anfíbios uma superfície de riqueza potencial com modelagem de nicho. Então, para quem não sabe o que é isso, a gente pega as características ambientais que tem na região onde a gente sabe que a espécie ocorre e extrapola isso com algoritmos no computador para saber onde as espécies potencialmente podem ocorrer. A gente fez isso daqui para as 98 espécies de 2018 e colocou um mapa em cima do outro e deu uma riqueza potencial. Vocês vão ver que tem uma influência razoável da Mata Atlântica aí, então, poxa, né, toda a costa perto da Mata Atlântica tem uma alta riqueza e toda a parte a oeste e sul no Cerrado tem uma baixa riqueza. Isso daí, obviamente, reflete um problema amostral também, já que todas as cidades estão próximas da Mata Atlântica ou dentro da Mata Atlântica, tá certo? E a gente passou a inventariar essas áreas aqui, tanto no Piauí quanto agora no norte de Minas, que nem eu falei para vocês. Isso gera, com certeza, uma base de dados muito legal. Então, para anfíbios, por exemplo, tem um trabalho do Jean, que Thaís e eu estamos lutando para publicar aí, mas uma hora vai sair. E essas bases de dados, antes mesmo dessas publicações, foram usadas para planejamento sistemático de conservação. Isso gerou, por exemplo, a segunda atualização das áreas para conservação do bioma Caatinga, isso daí foi publicado ainda durante o governo anterior, e essas áreas, esses planejamentos sistemáticos levam em consideração não só alvos biológicos, espécies ameaçadas, espécies raras e assim por diante, mas oportunidade econômica, oportunidade social e oportunidade de áreas protegidas para criar novas áreas. Então, um planejamento feito com o estado da arte, pelo pessoal da ecologia lá da UFRN, que tem uma turma muito boa mesmo. Quem gostar de ecologia, recomendo. Tem um programa 7 lá, e uma galera que é super tranquila, vive na praia, faz propaganda mesmo. Um fantástico programa de ecologia lá e pessoas muito legais, tá certo? E agora, né, a Thaís e o nosso grupo está mapeando para o presente, né, e para o futuro a distribuição de espécies endêmicas e vendo quais são as áreas que podem ser muito importantes para a gente mitigar no futuro os efeitos de mudança climática dos anfíbios e dos répteis da Caatinga, tá certo? Então, sim, será que a riqueza é subestimada? Será que a gente tem espécies não descritas? Então, ao longo desse processo, a gente começa a descrever a parte da biodiversidade com auxílio de 1 ou 2 genes, né? Para começar finalmente a palestra para vocês depois dessa introdução rápida. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, me avisem, tá certo? 1 gene, 2 genes, né? Então, o DNA mitocondrial é por onde a gente começa. Então, né, para quem não sabe, é matrilineal, ou seja, ele é uma herança haploide, ele acaba evoluindo mais rápido, tá certo? E ele é pequeno, fácil de ser preservado e sem elementos complicadores que você tem dentro do DNA nuclear. Então, é uma molécula perfeita para você começar seus estudos, tá? Para filogeografia. E a gente tem diversos estudos, ou uma era de estudos praticamente visuais, em que você olha a estrutura. Às vezes eu me assusto aqui. Então, você olha a estrutura que você obtém entre as suas amostras e como que isso daí mapeia na geografia. Então,
tira conclusões a respeito dos seus dados com isso. Isso tem diversas implicações, desde espécies até grandes grupos taxonômicos, tá certo? Então, por exemplo, alguns dos trabalhos que a gente produziu de revisão de alguns grupos, por exemplo, da Saramanja, que está agora na Federal do Mato Grosso do Sul, a gente encontrou linhagens bem distintas de algumas espécies, né? Então ramos muito específicos dentro da filogenia aqui, que na verdade correspondiam a espécies não descritas. Então esse é Proceratophis araripe, da região da Chapada do Araripe. A gente também descreveu outra espécie aqui no norte da Bahia, logo abaixo do São Francisco, que acabou virando Proceratophis velho Chico. Então assim, poxa, né, trabalhando dentro dessas regiões, fazendo os inventários e começando a sondar a diversidade genética, a gente começa a encontrar espécies não descritas e sim, parece que a biodiversidade na região é subestimada, tá certo? E o que é a Belle Époque da filogeografia é você fazer uma filogenia mitocondrial e olhar como aquilo corresponde no mapa e tentar bolar uma história por trás disso daí. Então, no início é muito legal, isso é o que seduz a maioria dos alunos no início, né? Mas depois a gente passa por uma era estatística muito mais pesada e essa era estatística perde um pouco dessa Belle Époque linda. Então, o Felipe Camurugi aqui da UFPB, agora em Areia, na Paraíba, ele está trazendo de volta um trabalho que ficou parado, então isso a gente sabe, né? Alguns trabalhos ficam parados um tempo, que a pessoa abandona e volta, então esse daqui com as Pithecopus da área aberta está finalmente submetido, mas vocês veem aqui, né, em rosa, em azul escuro, as linhagens e a gente consegue ver a relação entre essas linhagens e ver, aqui está o Planalto Central, aqui passa o Rio São Francisco, e a gente começa a criar novas hipóteses, sempre tomando cuidado de que nem sempre o que parece é, como a gente vai ver já já, tá bom? Isso dá uma sensação da gente ser meio Humboldt, meio Crick, né? Então são duas pessoas incríveis, qualquer um que quer ver uma pessoa à frente do seu tempo, eu recomendo que vocês leiam sobre o Humboldt, né? Apesar de eu adorar o Wallace dá uma pirada no final da vida dele, o Humboldt não, e eu recomendo muito lerem sobre ele, e o Crick também, são duas pessoas com visionários, eles não são um produto necessariamente do seu tempo. Se você quer acreditar em alguém que chegou numa nave espacial do futuro e parou lá, eu acho que você tem que ver o Humboldt, é inacreditável. Eu estou dando aula de biogeografia esse semestre, então por isso que eu estou falando isso. Desculpem a minha divagação, mas vale a pena dar uma olhada. É uma pessoa incrível, tá certo? E sim, novas espécies, né? Então, o Felipe Medeiros e o Leandro Silva, juntos aí em dois trabalhos diferentes, escreveram 6 espécies do gênero Leptodactylus. Na sequência, junto com Sara e Ricardo, a gente descreveu várias espécies aí do gênero Pseudopaludícolas, Coritomantis botox junto com Célio, e uma série de outras espécies, 12, e tem outras para sair. Então, saiu esse ano e ano passado essas 2 outras espécies dentro da diagonal, e a gente tem pelo menos mais 4 aí, e várias outras de lagarto na gaveta. Não vou colocar foto de todo mundo, mas sim, a diversidade é subestimada, e tem uma série de outros animais que a gente está na gaveta para descrever. E diversos desses também a gente fez trabalhos com filogeografia, então as caixinhas em vermelho aí representam espécies que a gente já publicou os resultados em algum nível, e as em amarelo estão aí também para serem submetidas, tá? Essa aqui está submetida já, as outras estão a caminho. E o que a gente aprendeu com elas, né? Bom, uma das primeiras coisas que a gente fez, como tinha muito aluno trabalhando com esses, a primeira coisa que você faz é gerar dados de DNA mitocondrial. O Marcelo Gerrara, que estava fazendo o pós-doc lá com a gente, falou, cara, André, vamos fazer um trabalho de filogeografia comparada. Porque uma das coisas que a gente percebeu, e eu acho que isso é uma das coisas mais legais quando você trabalha com DNA, é que DNA é paleontologia também. Quando você olha o padrão genético, você consegue inferir coisas sobre o passado, tá certo? E uma das coisas que você consegue reconstruir é o que aconteceu com o tamanho da população ao longo do tempo. Então, esses gráficos que vocês estão vendo aqui embaixo, o que eles estão mostrando para a gente? Que a imensa maioria das espécies e populações que a gente trabalhou, por isso que esse trabalho tem tanta gente, cada um dos alunos sequenciou aí centenas de amostras dentro do seu grupo de trabalho. Então, várias delas, do passado aqui, ó, 1 milhão de anos para o presente, elas chegam em determinado momento aqui e aumentam a população. O tamanho da população aumenta. Agora, será que olhando esse padrão aqui, você fala, poxa, é alguma coisa aqui em torno de 118 e 224 mil anos atrás. Então, parece que toda a fauna da Caatinga expandiu em conjunto. Então, a Belle Époque da filogeografia, você olharia para o padrão e daria uma explicação. Só que eu tenho que provar isso estatisticamente. Será que tem realmente certeza de que isso tudo ocorreu junto? Será que essa expansão é contígua, tirando aqui a exceção, que é Polycrus acutirostris, eu falo com alguém depois sobre isso, é a única espécie que não expandiu. Então, como que a gente faz isso? E aí o Marcelo Gerrara, que é uma dessas pessoas
que eu falo cabeçudo mesmo. Então ele falou, Adrian, é o meu pós-doc, então deixa que eu faço isso. Então ele escreveu um programa no R, que está sendo utilizado por um monte de gente para avaliar estatisticamente se a coexpansão é contínua ou não. A gente mandou o trabalho falando sobre a caatinga para a Molecular Ecology, a Molecular Ecology falou assim, gostamos do trabalho, inverte, fala sobre o método, e no final você fala da sua população aí da caatinga, porque se fosse na Amazônia, saía primeiro, né? Não sei, talvez não. Mas eles preferiram falar sobre o método, e o método é muito legal, então o que a gente faz? A gente simula a evolução de cada um desses marcadores. Então a gente pega para um programa computacional e fala, olha, eu quero que um marcador, né, com o mesmo número de pares de base, que vai ter uma expansão X no futuro, a gente quer que eles expandam. E depois que eu pego essas simulações, milhares de vezes para cada um das espécies no computador, fazendo tudo sintético, eu tiro determinados parâmetros da minha simulação e comparo com meus dados reais, para ver se os meus dados reais parecem mais com uma expansão contínua, com uma expansão não contínua, ou que ninguém expandiu e assim por diante. Então, fazendo essas comparações com um método que chama a computação bayesiana aproximada hierárquica, a gente chegou à conclusão que sim, que a expansão é contínua. Isso quer dizer, gente, que toda uma fauna está respondendo a alguma coisa em conjunto. Isso nos diz muito sobre a história do bioma. A caatinga expandiu há 225 mil anos atrás e a gente tem boas evidências para um aumento de aridez. Tem um trabalho do Wang, em 2004, na Science, falando de outras evidências com espelhotemas e um monte de coisa. Né? Tem trabalhos semelhantes, mas não com essa técnica, feitos na América do Norte, e ninguém encontra uma expansão tão clara e tão sincrônica da fauna como a gente encontrou nesse trabalho, tá certo? Então isso aqui foi muito animador, certo? Mas nós temos uns problemas, né? Então a gente sabe hoje em dia que genes mentem, tá certo? Então desde 1997, né, um trabalho seminal do Madison, fala, galera, vocês estão olhando a história do gene, mas a história do gene não necessariamente é a história da espécie, tá certo? E isso ocorre por quê? Porque o gene ou o DNA mitocondrial inteiro funciona como uma única molécula evoluindo em conjunto. Você pode aumentar o número de pares de base, mas você está mostrando o mesmo gene, tá certo? A gente não sabe muito sobre a diversidade genética, o tempo de divergência do DNA mitocondrial é sempre enviesado para mais, então sempre parece coisa mais velha do que necessariamente é. A gente não consegue ver se tem diferença de migração entre os sexos, a gente não consegue perceber se existe hibridização e introgressão. Então tem diversos fenômenos que são perdidos se você usa um ou dois genes apenas, tá certo? E isso ocorre porque aqui, olha, nessa figura, se a árvore da espécie aqui mostra que B e C partilham um ancestral comum aqui, né? Quando você olha na árvore de genes, pode ser que C e D estejam mais aparentados. Então você tem que pegar múltiplas árvores de genes. Quanto mais genes, melhor. Né? E aqui você tem uma representação das árvores de genes mapeadas dentro da árvore da espécie, para tentar ilustrar esse conflito que a gente está falando. Tá certo? Aí a gente entra numa fase que a gente chama de estudos multilocos, em que a gente vai sequenciar mais de um ou dois marcadores. Então, na palestra eu chamei isso de 10 genes, tá certo? Um artigo seminal aí da Lacey Knowles, que chama Statistical Phylogeography. Acabou a poesia à Belle Époque, agora você vai ter que justificar estatisticamente qual que é a melhor hipótese que você está obtendo. Essas análises utilizam uma teoria um pouco diferente das reconstruções que a gente trabalha de máxima verossimilhança, parcimônia, bayesiana. A gente começa a utilizar uma outra técnica, não vou entrar muito em detalhe, né? Fica mais importante para a gente trabalhar com mais genes e menos localidades, então é muito importante a gente ter múltiplas réplicas do processo evolutivo. Essas réplicas, cada gene conta uma história sua. E juntando todo mundo, a gente acaba obtendo a história da espécie, ou chega mais próximo da história da espécie, preferencialmente. Navegando aqui na fronteira entre a filogeografia e a filogenia, a gente pode testar a hipótese de maneira muito mais rigorosa, e tudo isso turbinado por um aumento muito rápido do poder computacional. Tá certo? Então essa revolução nos últimos 20 anos permite que você colete muito mais dados e que você analise esses dados de maneira muito mais poderosa, tá certo? Então um exemplo para responder algumas daquelas perguntas que eu coloquei lá, a diagonal é homogênea, existem barreiras com Dermatonotus milleri, então Dermatonotus é um gênero monotípico, por enquanto, tá certo? E o que a gente encontrou com esses caras, né? Duas populações divergentes do norte do Cerrado e ao longo da Caatinga como um todo, e uma população ocorrendo no Chaco, no Paraguai, e no sudeste do Cerrado, né? Então, mostrando bem aqui uma representação do
Planalto Central, talvez dividindo duas populações altamente divergentes. Esse trabalho é legal também, como a gente tem múltiplos genes, que vocês podem ver uma monofilia recíproca, como o pessoal trabalha com filogenia fala, ou seja, um grupo tem determinados haplótipos ou determinados alelos daquele marcador e o outro não compartilha. Então, tanto para um dos genes nucleares aqui, quanto para o outro gene mitocondrial, a gente tem monofilia recíproca. Isso nos dá a ideia de que essa separação é bem antiga, certo? Que não há compartilhamento de material genético. Parece isolamento reprodutivo, parecem espécies diferentes, tá certo? A gente também testou o que poderia estar gerando isso daí, então a gente simulou os dados genéticos, como eu falei para vocês, com 2 cenários possíveis. Num deles, um cenário de separação instantânea, certo? Com um evento vicariante. Então, boa parte dos eventos vicariantes, que nem o surgimento do Planalto Central, eles vão ter efeito mais no final do processo de mudança geológica, ou seja, no final do surgimento do Planalto Central, que vai ser em torno de entre 8 e 5 milhões de anos atrás, que vai bater com a separação dessas duas linhagens que eu estou falando para vocês, é onde a gente vai ver mais efeito acontecendo. Então, a gente simula nossos dados. Como? A gente fala, olha, aqui eu tenho um pool genético com um marcador do mesmo tamanho, ou os 3 marcadores do mesmo tamanho que eu sequenciei na minha população, e você tem programas que simulam a evolução desses marcadores com uma separação instantânea, formação de uma barreira, e o outro com um efeito, né, de fundador, porque uma coisa que a gente tinha visto é que tem expansão populacional na caatinga, né, aqueles gráficos que eu mostrei para vocês, para essa espécie também. Então, como que essa expansão aconteceu? Foi uma separação instantânea, ou alguém colonizou, por exemplo, a caatinga a partir do cerrado e a partir daí um efeito de fundador com um crescimento populacional constante ao longo do tempo. Simulamos os dados e a gente obteve um suporte muito grande aqui para um evento vicariante, provavelmente. Então, a separação que ocorreu toda de uma vez só numa população que era grande dos 2 lados da barreira que se formou. Tá certo? Em torno de 4 milhões de anos atrás, isso mostra para a gente que não a barreira, a diagonal não é homogênea e que a gente tem sim barreiras ao longo da diagonal, tá certo? O Planalto Central pode atuar como uma barreira. Taxonomicamente falando, a gente não tem diferenças morfológicas nem entre adultos e larvas desses caras, eles são muito parecidos, praticamente não totalmente indistinguíveis. A gente encontrou diferenças tênues nessa época aqui nos cantos de anúncio dos animais, então isso é muito importante para sapos, porque o macho que canta, e se a fêmea não escuta você direito, ela não vai acasalar com vocês, então é uma barreira reprodutiva primária muito importante no processo de especiação de anfíbios, tá certo? Então tem algumas variáveis de duração de canto e obviamente correlacionada com ela a taxa de pulso, que parece que são diferentes entre essas duas populações, tá certo? E aí a gente se perguntou um monte de coisa, por que não muda a morfologia? Por que não muda a morfologia do adulto e da larva? É uma espécie muito peculiar em vários aspectos. Se você, né, a sua vida se resume a sair quando cai uma chuva acima de 60 milímetros, gritar até não poder mais, reproduzir, comer uns cupins e se enterrar de novo, talvez não haja pressão, né, ou talvez haja pressão para que você mantenha determinadas características não mudadas, tá certo? Então, assim, estase morfológica também é um processo evolutivo. Não mudar também é um processo evolutivo. O pessoal de invertebrados não tem problema com isso, né? Mas o pessoal de vertebrados tem. A gente fica receoso de descrever uma espécie se a gente não tem um caractere diagnóstico. É tão melhor quando a gente tem, que aí não tem dúvida. Mas às vezes existe. Espécies crípticas existem, eu acredito. Mas é um ponto de discussão legal também, tá certo? Mas a gente também tem limitações com utilizar vários locos. A principal delas é o trabalho. É infernal você sequenciar múltiplos marcadores, 10, 15 genes para 150, 200, 250 amostras, para cada uma delas num tubinho no laboratório, mesmo você tendo um robô para te ajudar, o custo-benefício não é tão bom, especialmente agora com o preço do sequenciamento de nova geração, dados genômicos, baixando muito rápido, tá certo? Então, isso passa a ser trabalhoso. Eu acho que eu conheço uma pessoa que no doutorado sequenciou uma quantidade de genes multilocos numa escala inimaginável, que é a Fernanda Werneck, mas a Fernanda Werneck faz várias coisas inimagináveis, então não serve de parâmetro para ninguém. Então, assim, vamos seguir, né, vendo o que nós podemos fazer, né? Não faz sentido você sequenciar 12 marcadores para 250 amostras no primeiro capítulo da sua tese de doutorado. É muito trabalho e é muito custoso, tá certo?
Então, a conclusão do pessoal mesmo trabalhando com isso é de que é necessário a gente aumentar a amostragem genética para buscar mais poder estatístico de uma maneira mais eficiente, como a gente vai ver. Certo? E aí a gente entra nessa era dos 1000 genes, né? Então a gente teve aí a partir de 20, 15 anos atrás uma revolução que a gente chama dessas técnicas de sequenciamento, passaram a receber ou ser batizados como sequenciamento de nova geração, né? Pirossequenciamento, filogenômica ancorada, DDRAD, elementos ultraconservados, tá certo? A gente entra na era da ômica, então a gente vai começar a trabalhar numa escala completamente diferente. Um professor meu de microbiologia na UNB falou que fez o doutorado dele, eu lembro conversando com ele, ele sequenciou um gene. Na verdade, sequenciou 34 pares de base de um gene, certo? De uma planta, fazendo clonagem desse DNA em bactéria, que era o que se fazia no início dos anos 80, antes do PCR. Eu peguei a revolução do PCR e fiz 2.600 pares de base de um gene, né? Mitocondrial apenas, consegui escapar, publiquei, arrumei emprego fazendo um gene mitocondrial apenas. Agora a gente está fazendo, né, milhares de pares de base, como a gente vai estar vendo. E essa revolução permite estudar não só o DNA, mas também o que está sendo expresso naquelas células. Então a gente consegue pegar o RNA, transformar em DNA e sequenciar, certo? Que é o que a gente chama aí de transcriptômica. E também ver quais proteínas estão presentes nesses bichos. Gente, isso está abrindo uma porta revolucionária para estudar adaptação, para estudar evolução. É uma revolução em tempo real que está acontecendo agora, é assim, inacreditável. Se alguém me pergunta, há 15 anos atrás, o que eu devo fazer para ser um bom cientista, eu falava, olha, vai estudar estatística, e vai estudar inglês. Agora eu falo, não estude inglês tanto, já já você vai apertar um botão e vai virar a língua, está praticamente assim, né? O que você tem que fazer é voltar às origens, abre o livro de evolução e vai entender como o genoma evolui. Isso é uma coisa fundamental hoje em dia, além de toda a parte bioinformática, como a gente vai ver. Tá certo? Então a gente tem testes, hipóteses muito melhores, a gente consegue não só testar se são espécies diferentes, mas como essas espécies foram produzidas. Qual o processo evolutivo? O processo é super legal. É animador você olhar para um negócio e falar, cara, isso daqui evoluiu desse jeito, tá certo? Seguindo com dermatonotos, uma das coisas que eu não falei para vocês, quando não tinha aquela diferença nenhuma, né? Um ex-aluno meu que é colaborador agora estava num congresso e falou, não, porque a gente tem esses dados, né, que saiu no trabalho no Journal of Biography com dermatonotos, a gente vai descrever a espécie. Aí uma pessoa que eu falo o santo, mas não falo o nome porque eu preferi não saber, falou assim, se vocês descreverem, nós vamos sinonimizar. Eu falei, nossa, que brabeza, né? Então assim, o que a gente decidiu? Vamos juntar mais dados, vamos ver se realmente esses marcadores que a gente escolheu são robustos e toleram se a gente analisar o genoma todo, certo? Então, quando a gente partiu para elementos ultraconservados, eles são muito legais por seguinte, porque como o próprio nome diz, eles são ultraconservados, né? Então, eles são bons para comparar com outras espécies, mas os elementos laterais deles permitem que a gente também faça trabalhos dentro de espécies ou entre espécies próximas, as regiões que a gente chama de flanqueadoras, tá certo? Quando você faz elemento ultraconservado, você ganha também de brinde o genoma mitocondrial completo, que é uma coisa bem legal dessas técnicas, de algumas das técnicas de sequenciamento de nova geração, certo? E aí a gente pegou esses dados, aplicou métodos de aprendizado de máquina para delimitar a espécie com base nos dados que a gente obteve aqui, certo? A gente teve, ao invés de falar agora em quantos genes, a gente está falando o número de polimorfismos nucleares individuais, ou seja, o número de regiões que muda em pelo menos um dos indivíduos das minhas 88 amostras. A gente tem 1.500 áreas que mudam, então assim, muito mais informação do que a gente tinha anteriormente, tá certo? Então, vocês verem há quanto tempo que eu estou mexendo nisso, se a Alice, minha filha, que está com 17 anos agora, vai entrar na universidade, está com dermatonotos aí na mão, a irmã dela também ficava muito encantada em fazer a mesma coisa que a irmã fazia, não com a mesma habilidade, nem com o mesmo conforto de estar segurando um sapo na mão, né? Mas eu espero em algum momento terminar esse trabalho para mostrar para elas, lembra dessa foto aqui? Olha aqui o trabalho. Né? Então, há bastante tempo trabalhando com os dermatonotos e os dados genômicos estão mostrando que, dependendo da escala que você olhar, tá certo? O que é isso aqui? Esses gráficos aqui na lateral, gente, eles são uma coisa que a gente chama de assinalamento populacional. Ele usa estatisticamente, ele nos dá a probabilidade daquele indivíduo pertencer ao grupo ao qual ele está colorido. Então, se vocês olharem aqui, ó, nessa primeira aqui, se eu considerar que são 4 populações, tem alguns indivíduos que têm uma probabilidade quase meio a meio de estar numa população ou na outra. Tá certo? Entenderam? Então aqui são os 88 indivíduos que a gente sequenciou. Quando a gente considera 2 populações, tem um suporte muito grande para que
sejam duas populações que estão evoluindo há muito tempo separadas mesmo, tá certo? Então aqui a gente pegou o mitogenoma também e fez uma reconstrução. Esse mitogenoma segrega completamente essas 88 amostras em dois grupos. E como a gente precisa taxonomicamente dos dados da localidade tipo, só existe do Paraguai uma sequência depositada no GenBank. E aí ela está marcada aqui com essa seta. Então dessa amostra, que é o genoma completo mitocondrial, a gente tirou 560 pares de bases de 16S e fez uma árvore de 16S e continua dando a mesma estrutura. A espécie está aqui em cima, é Dermatonotus milleri, a espécie nominal, que é o bicho que ocorre para essa região aqui, sul e sudeste da Caatinga e um pedaço da Mata Atlântica, né? Então a gente tem alto suporte numa das análises aqui para ter duas populações que provavelmente são uma espécie, e o bicho da Caatinga demanda um nome novo. Tá certo? A gente correu atrás de mais cantos e conseguiu mostrar que existe aparentemente uma separação grande, e o bicho da Caatinga, apesar da temperatura ser mais alta, ele tem um canto mais curto. Aí meus alunos colocaram um nome aí, Dermatonotus berrante. Eu falei que eu prefiro Dermatonotus bodinho, né? Vamos ver o que o pessoal pensa, mas é curioso, né? Com toda essa tecnologia, com toda a parte de bioinformática, com tudo isso, nada deixa um laboratório mais empolvoroso do que tentar decidir o nome de uma espécie. E quando você escolhe o nome certo, né, tipo Pocotó, que a gente fez junto, é show, né? Tá todo mundo falando, é bem legal. Então a parte que agrada bastante, tá certo? Eu vou dar uma entrada agora em outro grupo. Então eu mostrei para vocês uma filogenia multilocus que a gente está mostrando ali. Eu mostrei a árvore mitocondrial dos pitecopos, que são umas pererequinhas muito interessantes, mas em 2020, um grupo aqui liderado pelo Daniel Bruschi, né, que está aqui embaixo, o último ator, e o Felipe, descreveu uma nova espécie para o Nordeste brasileiro, de pitecopos, que chamaram de Pitecopus gonzagai, e falaram, gente, parece que o Rio São Francisco aqui está separando esses dois grupos. Belle Époque da filogeografia, sequenciaram, olharam e falaram, parece que é isso, mas será que é isso mesmo? Será que são espécies distintas ou não? Então, a gente falou, cara, será que o Rio São Francisco é uma barreira? E a gente testou para diversos grupos, esse aqui é um dos exemplos do que a gente fez. O padrão sugere que é isso, certo? Haveria outra explicação, aí tem um trabalho muito legal da Maria Tereza Tomé mostrando que variáveis climáticas são não homogêneas dentro da Caatinga. Então a gente tem um regime de chuva no norte da Caatinga, aqui então ao norte do São Francisco. Então eu que trabalho lá, eu sei que é fevereiro e março que eu vou para campo, lá para o Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco. Se você vai para a Bahia, você tem que ir em dezembro, janeiro e um pedacinho de fevereiro. Então está falando com a Thaís aqui que você tem um gradiente subindo do cerrado, com as chuvas em outubro, novembro, aí chegando mais ao norte, dezembro, janeiro, depois fevereiro e março, tá certo? E no trabalho dela aqui com um pequeno sapinho, o que melhor explica a diversidade genômica desses grupos com o DDRAD, na verdade, é esse gradiente climático, tá certo? Dessas variáveis ambientais. Tá? Bom, o Gerhara foi para os Estados Unidos, ele virou professor lá, depois de sair do nosso laboratório, foi pós-doc no American Museum, ele é professor na Rutgers University agora, e ele recebeu um aluno de doutorado que defendeu esse ano, que é um desses monstrinhos, uma pessoa assim inacreditável. Então eu vou aqui mostrar trabalhos que eu sou colaborador, mas quem fez tudo aí foi o Wilson. Então o Wilson é uma máquina, uma pessoa inacreditável. Vou mostrar esse trabalho com o Pitecopos, vou mostrar um lagarto deles também. Então um cara incrível, certo? Então ele partiu para sequenciar, né, os elementos ultraconservados, pegou aquelas regiões variáveis dos elementos ultraconservados e falou, vamos testar se é realmente o rio que faz essa barreira? Como que a gente vai testar isso daqui? Tá? Então ele encontrou esse padrão muito parecido aqui, né? Então a gente tem um grupo genético aqui embaixo correspondente a nordestinos e o outro correspondente a gonzagai em cima. As análises de assinalamento populacional aqui, esse é o método mais conservador de todos, então vocês não estão vendo que está separando totalmente, mas existem outros métodos que separam muito bem. Tá? E ele diz que tem duas populações mesmo aqui nessa espécie, certo? Esse primeiro capítulo, na verdade é o segundo capítulo da tese do Wilson, a gente publicou uma revisão agora na Molecular Ecology com os padrões em todo o trabalho de filogeografia dentro da diagonal. Então o artigo foi bem legal, o primeiro capítulo da tese dele. Então o segundo é testando o rio usando simulações genômicas espaciais com modelagem de nicho filogenética. E essa parte que é interessante que eu vou falar para vocês. Eu disse para vocês que a gente pode, né, estimar onde a espécie ocorre, sabendo que ela ocorre aqui, aonde que tem climas parecidos em outros lugares, e fazer um mapa de
né, distribuição potencial, modelagem do nicho ecológico da espécie. O que a gente vai fazer aqui é um pouco diferente. Então, o Wilson, no mestrado, como essas pessoas que trabalham um pouco, desenvolveu um pacote também, que chama Machuruco, esse é o símbolo do pacote dele, e o Machuruco permite que você pegue uma filogenia e faça, né, a evolução do nicho da espécie por passado, com dados climáticos passados. Então você sabe que quando as espécies se juntam em algum momento no passado, elas vão ter o mesmo nicho ecológico. Então, eles pegam as variáveis de nicho agora, né, e pegam simulações de dados climáticos para o passado e usa a árvore para fazer a modelagem em que você vai ver a evolução do nicho da espécie. Ele faz reconstrução dos caracteres ancestrais do nicho de distribuição de cada uma das espécies. Tá certo? Então, ele utilizou esse programa para fazer isso, né? Então, ele pega o modelo de nicho atual, estima os caracteres ancestrais ao longo da filogenia e ele pegou umas bases de dados mais atuais agora que permitem que a gente tenha camadas de dados climáticos para 5 milhões de anos atrás. Você fala, pô, mas será que esses dados são bons? Eles definitivamente são melhores do que dado nenhum, né? Então, assim, né, qualquer estimativa tem esses problemas, mas acaba que a gente pode fazer isso daqui. Então, esse método vai considerar mudanças evolutivas e cladogênese e climas passados para reconstruir os nichos ancestrais. E ele faz essa reconstrução 4.492 vezes e cada hora ele tira uma amostra e transforma isso daí para raster. Raster é uma coisa que é geograficamente informado e que você pode utilizar em várias outras análises como uma entrada para um programa, como a gente vai ver para fazer as simulações genéticas com esses dados, tá certo? O SLIM vai fazer simulações genômico-espaciais. O que ele vai fazer? A gente vai pegar dados da literatura, por isso que eu estava falando mais cedo aí com a Thaís, que são muito importantes, tempo de vida, dispersão, sobrevivência, certo? Quanto que essas espécies conseguem dispersar? Qual que é o tamanho da área que elas conseguem ocupar? Qual é a longevidade desses animais? A gente vai colocar isso de input e vai fazer simulação de evolução dos dados genômicos, tá certo? Só que a gente vai fazer utilizando também os rasters. Então, essas áreas aqui, onde a espécie potencialmente poderia ocorrer, você volta para 5 milhões de anos atrás e você tem uma população que vai evoluindo ao longo do tempo e você vê aonde que ela consegue dispersar, para onde que ela consegue ir. Aí você simula a distribuição espacial e a evolução daquela amostra. Depois de 4.492 vezes, no final da simulação, você pega os seus dados simulados, tira os dados que você vai comparar com seus dados reais e ver se seus dados reais parecem com que tipo de modelo que você colocou. E para, né, a cereja do bolo aqui, ele colocou também um raster baseado no Rio São Francisco. Então, em determinado momento, o Rio São Francisco corria para o norte, depois ele virou para leste, tá certo? E se, no modelo dele, se você caísse numa migração dentro do rio, você tinha 99% de chance de morrer. Se você não morresse, na simulação você cruzava o rio para o outro lado. Então a gente coloca o rio como uma barreira significativa e a gente vai ver se o rio é responsável pela estrutura genética nas nossas simulações, parecida com o que a gente obteve. Deu para entender? Certo? Então isso aqui é um resumo do que ele fez. Então aqui a gente tem as flutuações dos tamanhos populacionais ao longo de 4 milhões de anos e aí em cada um dos ciclos você vai tendo um mapa de distribuição. Em determinado momento eles vão bifurcar em dois nichos diferentes, então o pool genético passa a evoluir independente quando as duas espécies se separam, tá certo? E também a gente tem um rastro aqui do Rio São Francisco, antes correndo para o norte, depois correndo para cá, tá? Então, quando a gente pega esses parâmetros a gente vai utilizar um aprendizado de máquina para conseguir selecionar qual que é o melhor explicação para os nossos dados. Aqui as estrelas estão mostrando aonde os nossos dados estão caindo com relação aos dados simulados, né? E 95% das vezes a modelagem de nicho sem o São Francisco é o que melhor explica os nossos dados, tá certo? Aqui a gente tem com o São Francisco, sem o São Francisco, sem modelagem de nicho e sem o São Francisco, ou seja, sem nada, se esse negócio evoluir aleatoriamente, será que a gente chega ao padrão que a gente está observando? Então, ao que parece, né, nesse trabalho, o Rio São Francisco não é necessário para gerar os padrões, então a gente está recuperando o que a Maria Tereza Tomé pegou naquele trabalho, tá certo? Trabalho para explicar isso daí. Tive trabalho para entender e para explicar ainda, tá certo? Bom, aí eu vou contar uma outra historinha que começou com um trabalho de multilocos, é a tese de doutorado da Eliana, que está aqui. A Eliana está na UFSCar agora, lá em Sinos, Rio dos Sinos, né? Como é que é o nome?
Lagoa dos Sinos, certo? Com o Vinícius São Pedro, que foi... Vinícius era meu doutorando, Eliana era doutorando do Gabriel, lá na UFRN, e o trabalho dela, logo em 2015, foi publicado com esse título na Molecular Ecology, especiação com fluxo gênico em lagartos de rabo de chicote, os quinimidóforos, como a gente chamava naquela época, são esses lagartinhos que a gente está vendo aqui, certo? Então, na Caatinga, a gente tem uma diversidade grande desses bichos, Miguel descreveu um monte desses bichos lá da região, ou quase tudo, né, da Caatinga de lagartos, o Miguel descreveu, uma coisa impressionante, uma diversidade enorme de animais, então aqui pirrogulares, ocelífera, nigrigula, confusiôniba e ameivula SP também, certo? E quando a Eliana fez o trabalho dela, a gente pegou 5 marcadores, 4 marcadores nucleares, ou seja, cada um desses pontinhos aqui é um indivíduo que ela extraiu o DNA, amplificou, né, no laboratório, sequenciou, alinhou, esse é um trabalho que eu estava falando para vocês de multilocos, é hercúleo, é muita amostra mesmo, né? E aí o que ela percebeu? Nas caixinhas cinzas aqui são indivíduos que vieram do Cerrado. Os outros são os indivíduos da Caatinga. Tem uma mistura muito grande. A gente fez algumas das simulações que nem eu tinha mostrado para vocês aqui. A gente falou, gente, isso aqui são 2 espécies com fluxo gênico. Então a gente tem especiação com fluxo gênico. Também é uma coisa que eu posso responder pergunta depois, mas isso acontece, as espécies podem especiar, mesmo trocando genes e continuamente trocando genes, se manterem como espécies diferentes. Tá certo? E a gente falou, gente, isso aqui são 2 espécies, só a Caatinga tem uma espécie, o Cerrado tem outra. Tem uma que era extremamente óbvia, a gente falou, vamos sinonimizar esse negócio, né? A Ameivula pirrogulares não existe mais, colocamos esses dados, né? A gente encontrou 2 populações muito claras, uma entrando no Cerrado, ou na Caatinga, pelas áreas de altitude da Chapada Diamantina, e a outra amplamente distribuída aqui, né? Nossos dados todos indicavam 2 espécies, né? E a gente falou, beleza, né? É claro que 2 anos depois, o Miguel, que estava naquele primeiro trabalho com a gente, tinha vários trabalhos de descrição taxonômica. O Miguel, eu não concordo muito com isso não, vamos ampliar os dados mitocondriais. E ele amplia os dados mitocondriais, ressuscita pirrogulares que está aqui, encontra outras espécies do Cerrado e dá uma estrutura enorme. Aí eu e Marcelo e Eliana falamos, o que a gente fez de errado? Que vergonha, né? O que aconteceu? O cara aumentou a amostragem aqui, saiu tudo diferente, né? E agora a gente vai brigar com o Miguel, o que está acontecendo, né? Numa briga dessa, quem que ganha, quem que perde, né? Ninguém perde, ninguém ganha, todo mundo perde, né? Como a gente vai ver, né? Então, o Felipe Medeiros e o Marcelo Gerrara pegaram elementos ultraconservados desses bichos e o que a gente encontra uma história muito interessante agora, né? Então, a gente vai ver que a filogenia nuclear, certo? Não bate com a filogenia mitocondrial nesses grupos. Então, a gente tem uma estrutura geográfica nuclear muito clara, que é a que vocês estão vendo aqui. Então, tem um grupo verde, um vermelho, um azul escuro, um azul com uma bolinha branca, né? Então, verde, um vermelho. Agora, em muitos lugares, o DNA mitocondrial de uma espécie é capturado pela outra. A gente começou a encontrar múltiplos eventos de quê? De hibridização, né? Então, o pessoal de vertebrados passou o tempo todo, eu pelo menos falava, planta é muito complicado, planta hibridiza, planta é isso e aquilo, né? Nossos, né, vertebrados são fiéis. Agora a gente está vendo que não. Os eventos de hibridização são amplamente distribuídos e a gente não detectava isso porque nos trabalhos multilocos, como é que você escolhia o gene nuclear que você ia usar? Né? Você olhava lá no GenBank e falava, pô, sequenciaram isso daqui, vou sequenciar também. Os caras sequenciaram rodopsina, vou sequenciar rodopsina. Rodopsina nunca ajudou ninguém para nada, mas a gente podia dizer, eu sequenciei um gene nuclear. Publica meu artigo. Então, basicamente foi isso. Quando a gente tem uma amostragem genética ampla do núcleo ou do DNA nuclear, a gente vê que estão contando histórias nada parecidas. Então, parte do nosso conflito era esse. A gente vê eventos aqui de colonização do DNA mitocondrial de um grupo de espécies para o outro, né? Então, aqui vocês não vão conseguir ver direito, mas tem um grupo aqui dessas amostras aqui no norte que o Felipe encontrou, que a gente tem aí 1.8, 1.9, 1 milhão de anos no Pleistoceno. Falou, cara, vamos descrever um monte de espécies, né? Chama o Daniel Mesquita lá no FPB, vamos começar a contar escama, que está cheio de espécies não descritas aqui, né? E não são necessariamente correspondentes com as espécies que o Miguel tinha descrito, né? Então a gente falou, né? Quem que ganha com essa briga, né? Todo mundo vai perder, né? Então o Wilson falou, não, vamos fazer genoma completo desses bichos tudinho, genoma completo, vamos fazer. Juntamos as amostras todas e partimos para fazer long reads, que agora é o sequenciamento de nova geração, aquele anterior é o sequenciamento de segunda geração, e nós aqui no Brasil, né, estamos vendo o barco ir embora, né, e estamos com uma dificuldade enorme de seguir esse barco, como eu vou falar para vocês, né? Então, esse sequenciamento de terceira geração
deixa os anteriores de segunda geração, né? E se você não se adapta, meu amigo, né, é melhor você parar, porque o passado está acontecendo de uma maneira muito rápida agora, né? Então, o Wilson partiu para produzir os genomas completos aqui de todas essas amostras. A gente expande da Caatinga e começa a pegar os bichos do Cerrado, em colaboração com o Miguel e com um monte de outras pessoas, faz esse sequenciamento genômico de baixa cobertura. A gente está quase publicando o genoma completo, anotado por cromossomo, está uma maravilha, está lá no pipeline da empresa lá na Califórnia, vai sair em breve. E os resultados parciais do Wilson, eles mostram o seguinte: 76 amostras, ele alinhou esse genoma de baixa cobertura com as Aspidoceles, que era a única coisa que estava disponível naquela época. Nosso genoma vai estar saindo já já e a gente vai alinhar melhor. Aspidoceles é um gênero aparentado que tem na América do Norte, certo? E ele gerou 150 milhões de polimorfismos nucleares únicos, comparando, né, as nossas 76 amostras. 150 milhões de SNPs. O que você faz com 150 milhões de SNPs? Não sabe nem por onde começar, né? Numa filtragem rígida, ele chegou a 800 mil, né, que eles falam, esse daqui a gente tem certeza que estão evoluindo independentemente, então tirou os sítios ligados, tirou um monte de coisa e falou assim, agora a gente pode estimar uma árvore com 800 mil sítios variantes para gerar uma reconstrução do grupo. E, obviamente, ele recupera de novo o que a gente estava observando, uma discordância mitonuclear clara aí, mas ele encontra outras coisas também. Então, ele vai ver, por exemplo, deixa eu ver aqui, que Confusioniba, descrito aqui para o Parque Nacional da Serra das Confusões pelo Miguel, na verdade é uma população de Cnimidóforos, ou Aneivula mumbuca, que vem do Cerrado e tem parte da distribuição dele entrando na Caatinga, né? E é uma zona de transição mesmo entre a Caatinga e o Cerrado, então é bastante interessante. Muito legal aqui também, esse 70, 71 aqui é a Aneivula nativo, que é uma espécie partenogenética, então esses bichos têm uma coisa muito legal. Existe hibridização entre determinadas espécies e elas produzem uma terceira espécie que só tem fêmea partenogenética. O mais legal desses bichos ainda é que para a fêmea ovular e produzir um clone dela mesmo, 2N, né? Ou seja, ela não produz uma gametogênese que separa. Para ela ovular, em geral, ela tem que ter o estímulo com a simulação de uma cópula por outra fêmea. Muita gente não gosta dessa informação. Eu costumo brincar com todo mundo que existe tudo na natureza. A única coisa que não é natural é a homofobia. Né? E é verdade. Vocês estudarem peixe, então peixe é incrível, né? Assim, tem muito macho aqui, vira fêmea. Reproduz, não tem problema, tá certo? Então, dentro desses meios naturais, a gente estuda muita coisa interessante e essa filogenia dele está muito legal por conta disso. Agora, lembra aquele grupinho que eu falei para vocês? Caramba, é um monte de espécies, né? Pirrugulares, Ocelífera, Ocelífera do Nordeste, estão aqui eles bem estruturados, né? Agora, quando a gente olha aqui, num tempo geológico, aqui também a reconstrução da distribuição desses animais, né? Então, muito provavelmente aqui o ancestral do grupo tinha grande chance de ser uma espécie entre Cerrado e Caatinga, né? Mas esses biomas nem existiam na época que esse grupo aqui se separou. Mioceno, a Caatinga não existia ainda, a Caatinga é bem mais recente do que o Cerrado, então provavelmente a origem é dentro do Cerrado. Mas aqueles três grupos que eu mostrei para vocês, olha, perdão, agora eu me perdi. Ocelífera aqui, ele não está representado, a gente vai ver na próxima, né? Então, esses três aqui, olha, Ocelífera pirrugulares, eles estão separados há 300 e poucos mil anos, 100 e poucos mil anos, né? Aquele outro grupo que eu mostrei para vocês é um trabalho só com o Nordeste e ele tinha elementos ultra conservados e, como o nome mesmo diz, mesmo dentro de dados genômicos, a gente pode ter uma superestimativa dos dados, né? Então, todos os grupos que a gente tinha visto que eram realmente, provavelmente uma espécie só, parece que são uma espécie só mesmo, e com diferenças morfológicas e geográficas bem estruturadas, tá? E o nativo que eu tinha falado para vocês, né, a gente descobriu que ele muito provavelmente é um híbrido de Aneivula ocelífera com o gênero Glaucomastix, que a algum momento, alguns milhões de anos atrás, gera uma espécie partenogenética a partir da hibridização desses grupos. O grupo irmão que tem na Amazônia, que são os cnimidóforos do grupo Lemniscatus, tem cnimidóforos criptos, que é uma espécie, né, partenogenética, e os Aspidoceles na América do Norte também tem. Então, é um grupo biologicamente bem legal. Tá? A gente utilizou o aprendizado de máquina, que é uma metodologia desenvolvida pelo Alex Pyron,
para assinalar populacionalmente quem está em cada um dos grupos. Então, se a gente pega uma escala maior, a gente tem pelo menos 2 populações. Quando eu vi isso daqui, eu sorri de orelha a orelha, falei, não, a gente não fez coisa muito louca naquele primeiro trabalho de 2015, poderia fazer algum sentido, mas a gente acha que a delimitação aqui ela faz mais sentido. Então, para vocês terem uma ideia, a primeira coluna aqui é 25% dos dados, 50%, 75% e 100% dos dados utilizados para treinar um algoritmo de inteligência artificial supervisionada para depois ele classificar o resto das nossas amostras. Né? Então a gente utiliza de maneiras diferentes. Essa metodologia é legal porque ela leva em consideração também a informação geográfica das suas amostras. Então esse trabalho saiu ano passado, que o Alex Pyron estava propondo o primeiro, né? Então assim, você tem que vender seu peixe. Né? Então assim, o primeiro trabalho realmente de taxonomia integrativa, porque você pode utilizar múltiplas matrizes de dados simultaneamente para delimitar a espécie numa única análise. E aí você pesa também, para que os seus dados genéticos com 800 mil marcadores não obliterem seus dados morfológicos, por exemplo. Tá certo? Então é uma metodologia bem interessante que a gente começou a utilizar aí com esse trabalho. Mas a gente tem uma série de gargalos no Brasil para estar trabalhando com genética, com genômica. Muitos problemas nos últimos 15 anos atrasaram, certo? A maneira como a gente poderia estar correndo atrás disso. Eu costumo falar para o pessoal que hoje em dia nas universidades brasileiras a gente consegue contar, pelo menos na herpetologia, numa mão, quantas pessoas dominam essas análises que eu estava mostrando aqui ou são capazes de realizá-las. Eu não sou uma delas. E sobra dedo. Sobra dedo dessas pessoas. Mas a gente tem uma série de problemas e gargalos que levam a gente a ficar atrasado no tempo, tá certo? Então, o que aconteceu que segurou a gente, né, tanto tempo aqui por isso daqui? Então a gente tem uma realidade política e econômica muito complicada no Brasil nesses últimos 10 anos, isso amplia o fosso muito rápido, essas tecnologias estão mudando muito rápido e a gente está se debatendo aqui dentro com outros tipos de problemas muito mais sérios durante a nossa vida. Né? Então a gente tem problemas de recursos, emprego, fugas de cérebros e gera um abismo do conhecimento acreditável. No último congresso de herpeto eu falei para todo mundo, caramba gente, né? A gente tem uma galera tão qualificada que não está empregada e a gente teve um refresco nos últimos 2 anos, né? Com contratações, com as seleções e assim por diante. E agora esse edital que tem muita gente criticando, que está repatriando pessoas do CNPq, sempre vai ter alguém reclamando, ninguém vai estar satisfeito, mas pô gente, né? 5 anos de garantia, dinheiro para trabalhar, ufa, né? Eu conheço 2 pessoas que mexem com essa metodologia que estão voltando agora, 2 não, 3, né? Então assim, a gente pode garantir esse pessoal aqui por mais tempo com algum tipo de recurso financeiro. Foi limitado durante algum tempo, mas esse recurso humano é o principal problema que a gente tem. Então, o recurso humano, para lidar com esse tipo de dado, para entender a lógica dele, para ter um estudo de como o genoma evolui, esse sim é o problema mais limitante que a gente tem no Brasil hoje em dia. Né? Então, a nossa formação precisa melhorar na parte de evolução, se atualizar com o que a gente está compreendendo, o que são ilhas genômicas. Então, apesar de você trocar material genético, tem áreas do seu genoma que não mudam por causa de seleção para adaptação para uma determinada região. Então, essas espécies podem estar trocando, né, genes, né, os bichos que ocorrem no cerrado com os bichos que ocorrem na caatinga, mas, meu amigo, a adaptação climática que você precisa, fisiológica para viver na caatinga, né, você vai ver a diferença que é você não ter a cachoeira no final da trilha, né, porque é doloroso o negócio na caatinga mesmo, o ambiente é duro, tá certo? Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa compreender a evolução mais e aprender essas linguagens. É bom agora com o ChatGPT, porque agora até eu programo no R, né? Eu entendo uma lógica do negócio, mas para sentar e fazer qualquer coisa eu tinha que pedir para minha esposa, a Marília é fantástica para trabalhar no R, aí eu, me ajuda aqui, eu não consigo fazer. Aí ela falou agora, Adrian, para com isso, né? Vai no RTutor. Né? Tem o ChatGPT e tem o RTutor, recomendo para vocês aí, que programa maravilhosamente bem, eu estou me sentindo poderoso, mas você precisa entender a lógica das linguagens de toda maneira. Né? Então, a gente precisa muito trabalhar isso daqui para cumprir e principalmente, como diria o Eric Pianka, que está aqui, né, os 10 mandamentos do Pianka ainda estão online, mesmo depois, eu acho que ele faleceu em 2021, né, botão errado, né, tem os mandamentos importantíssimos, como não, thou shall not commit pseudo-replication, né? Mas eu gosto muito desse daqui, thou shall not descend to math phobia. Então não descenda para medo do conhecimento, a gente tem que continuar aprendendo, é estimulante, corre atrás, nem que você tenha, né, conhecimento suficiente para enganar vocês, que nem eu estou enganando agora, porque boa parte dessas análises eu nunca rodei. Mas a gente tem que compreender, tem que ler os papers, tem que falar, cara, eu estou entendendo o que está acontecendo, eu consigo orientar alunos, eu consigo trazer o pessoal, eu consigo estabelecer conexões. E a última aqui é muito importante, né? Já pagando a minha homenagem aqui para o Pianka, né? Não vamos deixar de
fazer homenagem para os predecessores acadêmicos, mesmo que eles tenham perecido, né? Mas essa aqui eu acho muito legal, né? Certo? Os próximos passos, então o Felipe Coelho fez mestrado comigo e está fazendo doutorado agora lá com o Marcelo, eles vão utilizar o PipeMaster para simular dados e a gente vai estar vendo tanto a estrutura genética ao longo da Chapada Diamantina, a gente tem uma espécie no topo, certo? Que é a Meivula nigrigula e tem a Meivula ocellifera embaixo e a gente vai ver zona de hibridização, checando os genomas através desses gradientes que vocês estão vendo que a gente fez aqui, né? Então nesses pontos aqui, tanto em Morro do Chapéu quanto em Mucugê, a gente foi subindo e coletando esses lagartos com estilingue, a gente tem as amostras e vai fazer também a parte de expressão gênica desses animais com a variação de altitude, né? E vamos ver se numa análise de clina a gente consegue ver uma mudança brusca que indica que essas espécies não estão trocando gene, ou se a gente tem uma mudança relaxada que implica que está ocorrendo fluxo gênico continuamente entre essas espécies nessas duas áreas, tá? E aí tem uma série de outros grupos taxonômicos que a gente está trabalhando, esses aqui são algumas das pessoas do meu laboratório agora trabalhando nesses animais, tem outros aí em vermelho que a gente segue procurando pessoas para trabalhar, a gente vai gerar os dados genômicos e voltar àquele trabalho de 2017 do Gerhard e testar genomicamente essa expansão da caatinga para ver se a gente obtém os mesmos resultados, né? Vai fazer um trabalho vintage de expansão da caatinga, né? A gente está louco para ver o que vai acontecer quando a gente estiver gerando esses dados, tá certo? Então, assim, tem uma quantidade enorme de pessoas para agradecer, aqui é só uma amostra desses colaboradores que tem tornado todo esse trabalho possível e, obviamente, o laboratório atual que a gente tem lá na UFRN/UFG agora, né? Está sendo difícil convencer esses alunos a largarem a praia e morar em Goiás, né? Eu levei eles para o campo, eles provaram piqui, odiaram, né? Eu não sei se foi uma relação psicológica, né? Mas todos os alunos de Natal falaram, isso aqui é horrível. Eu falei, não, mas Goiás é bom, vem comer piqui, não querem. Vamos ver como é que vai ser. E, obviamente, agradecimentos aí, nada disso seria possível sem CNPq. Em 15 anos, eu aprovei o primeiro projeto numa fundação de amparo à pesquisa em Goiás. Eu estou há 15 anos sem fundação de amparo à pesquisa no Rio Grande do Norte. Nenhum aluno meu jamais teve bolsa de fundação de amparo à pesquisa. Primem por isso aqui e não deixem esse povo estragar o que vocês têm aqui. Porque a gente lucra com o que vocês têm aqui e essa FAP de vocês é importantíssima para o país. Então, um governo de esquerda no Rio Grande do Norte, a gente não consegue ter um financiamento nem por uma bolsa de iniciação científica durante 15 anos de trabalho. Se não fosse o CNPq e a CAPES, eu não tinha feito nada do que está aqui. Beleza?